Isso eu discuto bastante com pessoas que se aproximam de Santa Sara, que falam Cali. Não é Cali. Ah, não? Não é Cali. Tem que, eu acho que, acostumar, porque ainda vai voltar. E para os ciganos, quando uma pessoa fala Cali, ele já... quando alguém fala, eu também sou cigana, minha avó era cigana, eu sou devoto de Santa Sara Cali, já tem nessa fala um sinal de que não tem nada a ver. Cali. Porque existem os ciganos Calon, já ouviu falar? Já. Os Rom e os Calon. Dentro dos Calon, o cigano homem é o Calon e a Cali. A mulher é a Cali. Entendi. O Calon e a Cali. O Rom e a Romi. O Gajô e a Gaji. Jeito de pronunciar. Gaji. Barnon, Barnim. Lachon, bom. Lachim, boa. Calon, Cali. 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 Santa Sara Cali. E Cali significa? Negra? Negra. Negra. Cali é negra, na língua dos ciganos. Então, não é Cali. É para acertar o linguajar, porque no meio, se você falar... Agora, a não ser que alguém tenha te convencido que seja Cali, de alguma maneira. Não, ninguém me convenceu de nada. Você ouviu e... Sim. Às vezes eu escutei Cali. Mas é um povo que se aproxima. aproxima... Mas é uma pronúncia que tem a ver com a Índia, né? O Cali. A Cali. O Cali, sim. Cali, né? Pelo menos eles todos, os ciganos que eu conheço, falam Cali. Santa Sara Cali. Eu nunca vi um cigano Pronunciar diferente. Cali para Santa Sara. Viu? Um cigano de verdade, eu nunca vi, eu nunca até hoje, tem 30 anos que eu ando com eles, eu nunca vi alguém falar Cali. A não ser a capital de... Cali é uma cidade da Colômbia, né? Cali. Cali é uma cidade da Colômbia, é só isso. Padre Rocha, Jorge Pierozan. Isso mesmo. Eu gostaria, por favor, que você contasse para mim como que foi a sua escolha na atuação como padre em estar trabalhando na Pastoral dos Nômades. E o que significa a Pastoral dos Nômades? Porque tem pessoas que acho que nem sabem assim ainda o que é essa pastoral, a importância dela. E se você pudesse assim contar quando você foi para esse trabalho, por que você escolheu esse trabalho e como é o seu trabalho, o que de fato ele faz no mundo, né? É uma longa história, é um livro bom. Eu saí do circo para o seminário, para estudar para ser padre. Então, o título da tese seria Do Picadeiro ao Altar. 2 pontos, a história do padre fulano lá. Eu fui militar e quando saí do exército, eu não queria mais voltar a trabalhar na roça com meu pai. Então comecei a trabalhar numa fábrica de móveis. E a fábrica de móveis do meu tio incendiou. Eu vim embora do quartel em dezembro, no dia 27 de dezembro, logo em seguida pegou fogo a fábrica. Eu fiquei desempregado. E aí comecei a ir para a roça com meu pai, mas sem vontade. E um dia, ao voltar da roça com meu pai, com a enxada nas costas, atravessando o centro da cidadezinha onde eu nasci, Vanini, Rio Grande do Sul, uma cidade pequena, um circo descarregava as tralhas, as jaulas do leão, as lonas, e eu parei para assistir. E as crianças do lugar começaram a olhar também. Quando descarregaram os macacos, um deles saiu andando e o povo fugia de medo dos macacos. E eu tinha vindo do exército, não vou ter medo de macaco. Eu peguei o macaco na mão, depois ele subiu no meu ombro e eu fiquei brincando com o macaco. E o pessoal do circo descarregava as coisas e um deles, quando passou, falou: o que você faz na vida? Eu falei: eu trabalho na roça com meu pai. Quer ajudar a montar o circo amanhã? Eu falei: eu posso, mas depende quanto você me paga, eu até posso. E assim acertamos e eu ajudei a montar o circo. E depois o circo estreou e eu já ajudei lá dentro do circo, quando tinha o número a Princesa Mirtes e o Príncipe Safir no Paredão da Morte, era o nome. A mulher ficava numas tábuas assim. Nossa. E o homem jogava facas. E eu ficava atrás, segurando as tábuas em pé para ela ficar encostada. E com frestas assim nas tábuas, se passasse a faca, pegava em mim. Mas era o número do circo e eu ajudei. E fui criando amizade com o povo do circo. Teve um futebol na minha cidade entre o pessoal do circo contra um time local.
E eu, ao invés de jogar no meu time, eu joguei pro circo. Você teve uma identificação. E aí, não sei que no 10º espetáculo, já o povo da minha cidade aplaudia mais a mim que aos artistas. Quando eu entrava para fazer alguma coisa, por exemplo, o equilibrista, caía aquele rolinho onde ele fica em cima, eu alcançava. No circo isso se chama barreira, trabalha na barreira. O nome mais chique é partner. É o assistente que ajuda ali. Eu fazia isso. No dia que o circo foi embora, eu quis fugir. Eu falei com meu pai e minha mãe que eu tinha vontade de ir. Mas você tinha quantos anos? Eu tinha 19, quando cheguei do circo. Aí o meu pai e minha mãe condenaram a ideia de todas as formas. E aí eu falei que estava brincando. Era só para testar. Mas era de vontade mesmo? Tanto era de vontade que eu fui embora. Você foi mesmo? Fui, sem pai e mãe querer. Eu passei na minha casa, a minha casa era na saída da cidade. Eu ajudei a montar o circo, a desmontar e carregar no caminhão. E a gente passou na minha casa. E eu olhei disfarçadinho assim para minha mãe, se ela estivesse olhando, e fui embora. Eu fiquei 2 anos no circo. Então, essa é a história da aproximação com o povo cigano, porque os circenses do circo que eu fui, muitos eram ciganos. E aí eu entrei no seminário depois. Eu mesmo no circo tinha vontade de ser padre. Mesmo quando eu joguei futebol, eu tinha vontade de ser padre. E sempre teve vontade de ser padre? Sempre. Quando eu era militar, eu tive vontade de ser padre. Aí no circo eu falei, eu vou ficar um tempo, depois eu vou para o seminário, eu quero ser padre. E aí aconteceu, no circo, a minha família sempre foi muito católica, eu sempre fui de ir à missa. No circo você não tem a possibilidade de ir para a missa, mesmo que a igreja é perto. Porque na hora que tem missa, no circo a gente fica preparando as coisas para o espetáculo em seguida, porque quando libera lá da missa, vem todo mundo para o circo, para o espetáculo, tem que estar pronto. Verdade. Tem que ter a pipoca já, o maçã do amor, todo mundo já pintado, maquiado, porque o povo vai chegar. Então eu tocava o sino na igreja, eu sentia falta de ir para a missa. E eu pensei, olha só, uma falha da igreja, não está aqui, nós estamos aqui há 2 semanas. O padre do lugar não veio até agora aqui visitar o circo, perguntar se está tudo bem, se tem alguma criança para batizar, ou abençoar o terreno para o escorpião não picar ninguém, a espantar as cobras também, para ninguém cair do trapézio, abençoar. Eu pensava, se esse padre soubesse, ele viria ganhar camarote todas as noites, para ele e para as velhas da paróquia todas. Mas ele não sabe disso, se ele soubesse. Então eu pensei, tem uma lacuna no trabalho da igreja, e aí eu decidi, eu vou para o seminário, eu vou ser padre e vou voltar. Lindo, e assim aconteceu, então. Linda. Aí eu entrei no seminário, depois de 2 anos de circo, estudei o tempo todo necessário para a formação, e durante a formação eu morei 2 anos desse tempo de formação na faculdade de teologia, com os ciganos circenses de São Paulo, entre eles o Zurka Isbano, que é tão, assim, venerado entre os ciganos, como um grande homem que de fato ele foi. E eu tive a alegria de conviver com ele, e residi inclusive na sua tenda, mas fui vizinho de barraca 2 anos, e no começo, quando eu cheguei, eu morei na tenda dele. Me formei padre, e depois agora, como a gente não escolhe onde vai trabalhar, o bispo me colocou numa paróquia que tem necessidade. Então, no tempo de folga, eu vou para o acampamento. Agora, foi a última vez, um mês que eu fui a última vez. Em Franco da Rocha, uma cidade aqui na Grande São Paulo. Mas os ciganos vêm aqui para se batizar, eu os encontro na rua, eu encontro nas andanças, em outros lugares, e sempre que vejo uma tenda, eu paro, e quando eles ficam desconfiados, eu falo em língua cigana, então eles me dão atenção, porque eu aprendi, graças a Deus. Não posso, talvez assim, me vangloriar que eu sei, porque não é bom. Sim. A gente orienta eles a não ensinarem a língua. Então, porque é uma defesa, né? Então, eu oriento a não ensinar, então não vou ser eu que vou ensinar. Eles me ensinaram na confiança, como eu ensino eles português. Eu, quando alfabetizo um cigano, eu ensino ele a ler e escrever, juntar as palavrinhas, aprender. E ele me ensina a língua cigana, então. Sobre pastoral, o que se faz? Pastoral dos Nômades. Pastoral é um organismo dentro da Igreja Católica que quer atender pastoralmente aos ciganos, circos e parques de diversões. Essas 3 realidades pastorais. Nômades. Alguém pode dizer, mas os andarilhos que estão pela Via Dutra fora também são nômades? Sim, mas há outro grupo da igreja que cuida deles.
O pessoal da rua de São Paulo, os irmãos de rua, povo de rua, são nômades também, são nômades. Mas há a pastoral do povo de rua que cuida. Então há várias formas de nomadismo. Setores, há o nomadismo sazonal, aquele povo que vem do Nordeste para colher cana no interior de São Paulo, na época da colheita, depois volta para casa, são nômades também, vivem em trânsito. Os estudantes internacionais também vivem essa mobilidade humana, mas a pastoral dos nômades cuida dos ciganos, circos e parques de diversões. A gente procura estar no meio deles, não queremos que se convertam católicos, queremos estar no meio deles para que mantenham a cultura. Uma tecla que a gente bate muito é que eles firmem a cultura e não se deixem assim cooptar por essas coisas do modernismo que querem fazer com que deixem a leitura da mão, querem fazer com que deixem os anéis, as correntes, que deixem de dançar. Que tem como suas características fundamentais. Né? Infelizmente, assim, tradições religiosas que vão no meio deles e que querem tirar isso deles. Isso é muito perigoso para uma cultura milenar. Agora, isso tem acontecido. Acontecendo no momento no Brasil e é um desserviço a uma bonita cultura milenar. O nosso trabalho é firmar a cultura. Eventualmente, eu não sei se o termo é purificar a cultura, quem sou eu, mas dentro daquilo que eles fazem, que pode ser moralmente não aceitável para todas as culturas, a gente orienta. Por exemplo, bater na esposa. É uma prática entre os ciganos, infelizmente, mas não é assim, o cigano não tem um monopólio do bater em mulheres, porque as outras culturas também fazem isso. Mas, na medida do possível, eu oriento o cigano: olha, não é para fazer isso, porque... Mas por quê? Porque ela é minha irmã, porque ela é filha de Deus. Mas devagarinho. Depois de 10 anos andando com eles, que eu criei coragem para um dia segurar o braço de um homem que batia na esposa. 10 anos demorei. E como foi? Não, a reação foi terrível, porque quase que inverte, né? Já que não apanha ela, apanha você. Mas hoje ele me respeita e compreendeu. Depois compreendeu com uns 2 anos de tempo, de atraso. Nossa. Mas é preciso fazer isso, é preciso, aquilo que está errado, matar. Outros matam, no jornal está cheio de gente que matou hoje. Você abre o jornal, não são os ciganos que mataram. Mas de vez em quando os ciganos têm essa do acertar, olho por olho, dente por dente. Essa lei do talião que funciona. Aí eu falo: você quer ser grande? Você quer ser o bom mesmo na história? Perdoe. Já está com as balas, benze as balas aqui, padre, para mim não errar o tiro, padre. Nossa, você passa por tudo isso? Passa situações, tem que ser. Não posso me esquecer que eu sou padre. Claro. Eu sou amigo deles, quero o bem de todos eles, de todos. Ajuda a defender o que fez coisa errada. Se posso arrumar advogado, eu arrumo. Aquilo que eu puder, eu faço. Mas eu sou padre, então eu não posso compactuar com aquilo que é errado. Mesmo que eles sejam meus amigos, eu tenho que manifestar o meu descontentamento quando alguma coisa de errado eles fazem. Eu não posso concordar. E a situação deles hoje em dia no mundo, a situação social e política, ela é grave ainda, né, padre? Gravíssima e piorando, me parece. Agora, se a gente olhar um pouquinho no mundo inteiro, a extrema-direita saindo do fosso e vindo à tona em alguns países, há países que não querem ciganos. Na França tem experiência dos 4, 5 anos atrás, em que o governo francês dava dinheiro para eles voltarem para a terra deles. Que terra deles? Então, eles a não terra têm dele. terra, né? Que a terra dele é onde eu estou. Você é o meu teto, a terra é minha pátria. A liberdade é minha religião, acabou. A terra é onde ele está. Por isso que o cigano fala, eu falo para ele: você é mineiro? Nasceu em Governador Valadares, você é mineiro? Não, eu sou cigano. Sou cigano. Eu nasci ali por uma fatalidade. Eles não tem a nação. Deles a uma nação. Nação. Eles entendem que eles são cidadãos do mundo. Cidadãos do mundo. Não querem fronteira, não querem muros. Agora há países querendo erguer muros também. E o trabalho da igreja, então, é de erguer pontes e não muros. E a Suíça não quer ciganos. Ela é, eu acho que talvez o único país que tenha na Constituição que é proibida a entrada de ciganos. Na Constituição? Eles têm uns 4.000 ciganos lá dentro. E eles dão risada.
Porque a gente é proibido, tem 4 mil, que dirá nos outros países também, que a gente é livre para entrar e sair. Mas é uma etnia mais odiada, talvez, hoje, no mundo inteiro, sejam os ciganos. Isso vale no Brasil, vale na Europa. No Brasil é meio velado. É porque no Brasil tem uma curiosidade, não sei se o senhor que conhece muito mais a fundo o mundo e eles, de fato, porque é o seu trabalho, mas é uma curiosidade que eu tenho, porque eu vejo que aqui no Brasil existem muitas festas em homenagem ao povo cigano, até religiosas, às vezes, ou festas assim, culturais. E as pessoas gostam de botar, né, roupa cigana, não tem isso? Tem, aí mas... eu fico pensando, imagina, em outro país, uma pessoa se vestir de cigano, ao contrário, né, padre? As pessoas que são ciganas... Não se vestem para poder fugir. Não se vestem para esconder que são ciganas. E aí aqui no Brasil acontece ao contrário, quem não é cigano gosta de se vestir. Mas o que o senhor acha disso, assim? Não é curioso? É perigoso também porque oficialmente não há racismo no Brasil e isso os negros se queixam de que há muito racismo e nós sabemos que há racismo. Então também o Brasil não discrimina os ciganos, imagina, eles têm o direito de ir e vir. Mas não é só isso. A questão é quando um cigano vai ser atendido no SUS, por exemplo. Aí já Como é seu nome? Eu sou fulano de tal. Você mora onde? Eu moro nas barracas aqui embaixo. Como? Qual rua? Qual rua? Número, CEP? Não, é uma tenda, eu sou cigano. Mas eu preciso colocar aqui, rua e número CEP aqui. Mas não sabe, dona. Mas está no sistema. Se não tiver no sistema... Eu fiquei vermelho porque tem um teatro cigano, tem um teatro que tem uma narrativa assim. Você chegou a ver? Não. Qual que era? O Povo Invisível? Ciganos, o Povo Invisível? Sim, tem uma cena assim. Eu assisti essa peça, foi lá no Tribunal da Lapa, não foi? Você assistiu? Assisti. Então, tem o padre lá, o padre não me devolveu a minha roupa até agora, o Nível Diego, vou pegá-lo, meu amigo. Ele está em Sorocaba com uma escola de atores. Do Reinaldo Maia, não foi? Reinaldo Santiago. Isso. Muito bem. Maia faleceu. Agora ele está com um teatro sobre indígenas. Que legal. Na Teatro Comuna, Descendo a Consolação. Legal, vou assistir. É sobre os indígenas. Paixoei é o nome, Paixoei, não sei o que significa indígena. Então, é isso, a cena mas eu preciso, mas eu não... O que eu coloco no sistema? Não existe, então, próximo você... E é isso. Aquilo é uma realidade tirada da vida real pro palco do teatro. É assim. Os ciganos no Brasil não são assistidos por nenhum programa do governo. Mas não teve um programa Bolsa Família. Agora há pouco tempo, que não teve um programa? Talvez a carteira do SUS, mas quem é que tem de fato, de 1.000 ciganos, terá 2 que têm a carteira do SUS, porque pegou e alugou uma casa para ter um endereço fixo, ou que mora numa casa. Então eles não são atendidos. Bolsa Família, os mais pobres por aí afora recebem, os ciganos que são os mais pobres entre os pobres, os invisíveis, os que ninguém os defende, não têm acesso ao Bolsa Família, outros benefícios do governo aí, justamente por não terem endereço, não terem como serem cadastrados no tal. A sociedade não consegue aceitar essa maneira de Não. A pessoa tem essa escolha. Não se tem uma resposta a esse modo de vida. As pessoas até hoje não entenderam que é uma escolha de vida. Isso. E o censo também, não há nenhum censo no país sério que tenha catalogado o número de ciganos de verdade, porque eles mudam muito. Então, e se sabe, difícil de encontrar. Então, e ele responde a mesma pesquisa, se ele quiser, 2 vezes. Porque ele responde hoje aqui, depois responde em Natal, Rio Grande do Norte, outro pesquisador, que ele já está lá, vendendo coisas lá. Se alguém perguntar, mas eu já não entrevistei você, não, esse é o meu irmão, a família é grande, não sei. Se ele acha que vai ter benefício nessa resposta, se isso pode render alguma coisa, e mesmo que ele tenha 2 filhos, ele fala que tem 8, se ele pensa que vai ter. E se ele acha que não vai render nada, ele vai mentir muito naquela pesquisa. Então não se tem uma resposta, não tem. Eles conseguem, né? Ludibriar a pesquisa. Eles conseguem. E a pesquisa ludibria o povo todo com números que não são verdadeiros sobre os ciganos. Eu creio que seja 1 milhão no Brasil.
perto de 1 milhão. Pelo que eu andei, pelo que eu já vi de cigano, pelo que eu sei de parente, do amigo, de não sei quem, mais de 800 mil, que é a cifra que o Tem ciganos bem de vida também? Tem bastante. 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 E muitos ciganos pobres. É uma sociedade igual a nossa. O cigano é assim. Tem cigano que mata, tem cigano que nunca pegou numa arma, tem cigano que bebe, tem cigano que odeia bebida alcoólica, tem cigano miserável que pede para comer, e tem cigano milionário, tem cigano agressivo, tem cigano pacífico, tem homens direitos que nem o Zurka Isbano, um cigano. O cigano, Zurka... homem direito, homem da paz. Claro. Depois do meu pai, o melhor homem que eu conheci no mundo era um cigano. O seu O Zurka Isbano, eu morei Sabe, com ele. Padre Rocha, que o seu Zurka, a Valéria me contou, né? Que ele demorou muito para assumir que ele era cigano. Conta um pouquinho sobre isso. Quando eles mudaram da Itália para cá, era Zbanovic. Isso, acho que sim. Zbanovic. Aí lá, ele é zíngaro, é cigano, daí dizer que Zbanovic, não, italiano, é Sbano italiano. Eles cortaram o Vic, é Sbano, italianíssimo. Entrou no Brasil com só o Sbano, não sei como fizeram para mudar em qual cartório, de que jeito, mas virou Sbano, italiano, Sbano. O João Antônio, acho que era o nome dele, não lembro, mas o nome de cigano era Zurka. Você sabe que a gente fez uma documentação deles fazendo o número de laço. Agora há pouco a gente, os netos, o Sandro, o Jonathan, o Marcelinho. A Valéria entrevistar eles e eles contaram para nós um pouquinho sobre essa relação de não saberem que eram ciganos. Sim. Que eles foram descobrir que eles eram ciganos adultos já, né? Olha, eu vou te falar, a Pastoral dos Nômades ajuda, e essa é uma ajuda importante, ajuda as pessoas a se assumirem. Isso que eu gostaria de ouvir do Senhor, essa importância da pessoa se assumir. Quando nós nos aproximamos, então, o Padre Renato Rosso, ele é o fundador da pastoral aqui no Brasil. Ele hoje mora com ciganos no Bangladesh, com os Jajabor, ciganos do grupo Jajabor. Tem várias tribos nômades lá, mas os ciganos Jajabor, ele mora junto. Você já foi lá? Eu não ainda. Ele morou aqui no Brasil de 1986 até 92. No início de 92, em fevereiro, ele foi para o Bangladesh. Ele aprendeu Bengali aqui no Brasil, com uma professora indiana. Que legal. A gente ia para aula de teologia para se tornar padre. Ele já era padre, ele ia para a aula de Bengali. Hoje ele alfabetiza em Bengali os ciganos do Bangladesh. Ele dá aula de Bengali. Ele está no meio deles lá. Então ele morou de 86 a 92, dá uns 16 anos. Não sei fazer a conta agora, mas é um tempo bom, e desde então ele está no Bangladesh. Como ele é padre católico, os ciganos são muçulmanos, ele não pode falar de Jesus. Ele fala, eu não posso falar explicitamente de Jesus Cristo, a não ser falar com a minha vida. Só me é permitido falar com o meu dia a dia, com as minhas atitudes, com o carinho que eu dou a eles, falar de Jesus dessa forma. Ele é proibido de rezar publicamente. Ele fala, eu nunca rezei tanto na minha vida, que nem agora que eu sou proibido de rezar, porque quando me recolho na minha tenda, eu rezo. Tem histórias bonitas. Ele falou esses dias, escreveu, ele está escrevendo um livro. Vocês são muito amigos? Muito. Ele mandou, está escrevendo um livro, o 7º capítulo, ele escreve em italiano e me manda para dar uma olhadinha. O 7º capítulo começa assim: toda manhã saímos com os barcos pelo rio, porque os ciganos têm muitos barcos. O Bangladesh é um país muito fluvial. Os ciganos têm barcos com tendinha em cima e saem juntos pelo rio. Ancoram os barcos numa cidade, saem para fazer o comércio, para dar drabe. Sabe, dar drabe é ler a sorte, dar drabe. Aqui se olha a mão, olha a mão. Lá no Bangladesh é um chifre de búfalo, de boi, bem compridão, torto. Pega na parte mais fina assim e coloca o bojo assim do chifre, onde a mulher tem dor ou a pessoa tem dor, encosta, a cigana faz uma reza e tira a dor, aspira pelo chifre, berrante, em vez de soprar, aspira a dor. E faz uma reza de novo e faz o ritual umas 3, 4 vezes
e depois recebe uma pratinha lá, o dinheirinho, e vai tirando as dores das pessoas. É o jeito, aqui é ler a mão, lá eles não lêem a mão, eles tiram a dor. Os ciganos vivem disso, então o Padre Renato mora com eles lá no Bangladesh. Mas ele contou, voltando ao livro, saíram de manhã, uma neblina espessa sobre as águas do rio, não se vê nem o barco que está do lado, quanto mais o barco que está à frente. Então eles vão navegando e tem que remar, porque eles têm que chegar não sei onde. Aí ele faz uma analogia à claridade que vem do alto, que vem de Deus, porque ele fala, é escuridão, é trevas, densas nuvens assim de neblina, uma neblina espessa, muito densa, e a gente não vê nada, mas depois vai abrindo e o sol chega e tudo fica claridade. Daí ele falava, assim é a nossa vida, assim é a nossa vida. Tem dias que você não vê nada à frente, que você não sabe onde vai chegar, mas sabe que tem que remar, sabe que tem que andar, e depois Deus vai cuidar para que você chegue à claridade. E ele falou que durante a andança no barco, dá para pular de um barquinho para o outro, sem parar. De tanta vizinhança que tem, às vezes um pega o café com o outro lá e volta para o barco. Vai fazer um arroz e aí não tem arroz, vai no quinto barquinho lá e pega uma xícara de arroz. Ele falou, a coisa é tão próxima. Olha que coisa, e vizinhos navegando. Ele fala, às vezes até me esqueço que não estou em terra firme, ele falou. Que legal. E tão pacífica que é a sequência. Que experiência interessante. Ele tem um barquinho escola, tem o barco dele. Jura? E tem o barquinho escola amarrado atrás. Então, um ou dois meninos, meninas, 1 hora, cada turno, né? Sentam e ele vai ensinando. Depois vem outros, ele vai ensinando. Ele contou uma história bonita, para você entender o Padre Renato, ele é santo. Esse é santo. O Padre Renato não fala que é cristão, porque ele é proibido. Um dia ele me disse assim, eu não estou mentindo para os muçulmanos quando falo que não sou cristão. Eu falei, mas por quê? Porque eu ainda estou aprendendo a ser cristão. Eu ainda estou na catequese, começando. Um dia eu quero de verdade me tornar um cristão. Uau. Por enquanto ainda sou um catecúmeno. Catecúmeno é aquele que está em as bases da fé para começar. Eles quem deram um dia se eu chegasse a ser um cristão de verdade. Por enquanto eu não sou. Aí um dia ele disse que estava andando com um menino na escolinha e começou a ter raios no céu e um temporal se armando. O menino cigano largou os cadernos e virou no canto do barco, virado para lá, e ficou naquela posição que os muçulmanos ficam, virado para Meca, ficou ali no chão. E eles têm um terço chamado Masbahá, é uma espécie de um terço muçulmano, é diferente. E ele começou a rezar ali no chão e pronunciar palavras na língua bengali. O Padre Renato olhou e aí se voltou também na outra ponta do barco e pegou o terço dele do bolso, escondido para o menino não ver, e começou a rezar o terço também. Aí ele me falou assim, se um raio parte o barco ao meio naquela hora e morremos os dois, me nego a aceitar que teríamos destino diferente depois da morte. Estávamos os dois em atitude de oração ao Deus de Jesus Cristo e a Alá, que é o mesmo Deus, e a gente ia morrer da mesma forma, os dois rezando. Não é possível que alguém queira me falar que depois está reservado destinos diferentes. Então, ele tem esse sentimento ecumênico, do holístico, eu diria, do cosmos, da natureza como um todo, da integração. E sabe que impressionante. Pessoas como vocês, que praticam o contato com os seres humanos diversos na prática da vida... É necessário. É necessário. Muito Acho importante. que a única maneira que a gente tem, né, como ser humano... De se tornar próximo. Sim. Mas acho que a única maneira que a gente tem de começar a compreender a diversidade e a riqueza humana, tanto cultural, é se aproximando, não é? E aí entra... pelo menos para mim, o interesse no povo cigano pelo fato desse nomadismo acontecer, porque o estar em trânsito coloca a gente em reflexões que você não teria se você ficasse só
no seu lugarzinho de conforto, achando que a vida é só aquilo, não é verdade? É na andança que a gente se dá conta da brevidade da vida, da fragilidade da nossa vida. E da igualdade perante igualdade todos. também, da igualdade. Que é isso que a gente se desarma. Que você deu. Você se desarma. Não interessa a roupa que eu estou usando, importa. ou o nome que eu uso para chamar... É da raça humana, é dos meus. É dos meus, é da raça humana. Depois, se gosta do Grêmio, que é o meu time do coração, ou do Corinthians, isso não importa pouco, importa que é gente. Exatamente. É bom isso aí. Sabe que o povo da Bíblia, o povo de Abraão, era um povo nômade. E eu às vezes fico olhando os ciganos e eu vejo como um povo abraâmico também, descendentes de Abraão, porque na vestimenta, no nomadismo em si. Jesus Cristo era também era um cigano. Era nômade. Eu creio que tem muita coisa daquilo que vocês vivem em si. Quando a gente fala cigano, ele era o andante. Andante, caminhante, Sim. né? Sabe o povo de Abraão, quando andava, era unido, era forte. Quando parava, brigava entre si, adorava falsos deuses, vivia uma desunião, que na estrada era necessária essa união para se defender, adorava o Deus verdadeiro e era um povo unido. Parava, virava uma tragédia. Criava uma água parada que cria limo, sabe? Sim. A água precisava desse movimento e o povo abraâmico tinha e os ciganos têm isso. Hoje eu vejo como assim, dos grandes problemas à cultura de um modo geral, o fato de se fixarem. As pessoas falam, mas todos os ciganos hoje são sedentários, eu não vejo mais ciganos nômades. Eu digo, mais da metade dos ciganos são nômades. E aqueles que moram em casas porque precisam morar por um tempo. E voltando ao Sistema Único de Saúde, alguém precisa de um endereço para ser cadastrado e ser atendido no posto de saúde, para receber o Bolsa Família. Não significa que não seja nômade. E, aliás, o nomadismo está dentro da pessoa. Um cigano é nômade mesmo na prisão. Agora você questão falou de espírito. Uma coisa muito importante. Eu concordo. E explica um pouquinho mais sobre isso. Sobre ser nômade. Sobre ser nômade começa dentro da gente. É um estado de espírito. A gente deve levar a sério as pequenas viagens do dia a dia. Se a gente não consegue pegar a mochila e ir para Katmandu e dizer, ninguém me ama nessa casa, me dá minha mochila, vou embora, vou virar cigano. Opa, ninguém vira cigano. Cigano se nasce. Você vai virar nômade, vai virar andarilho, vai ser um transeunte de norte a sul, leste a oeste, pro além, mar, não sei. Mas o nomadismo, então, que eles vivem na prática, ou quase todos, ou mais da metade, digamos, vivem na prática, os que pararam, eles têm dentro de si, porque é uma questão de tempo. Em qualquer momento que eles puderem, eles põem fogo na casa, se puder. É porque ele tem que estar aqui. Se ele pudesse... Aí tem ciganos em Belo Horizonte, na Grande Belo Horizonte, que eu vejo, com casas maravilhosas, mas a tenda no fundo. Você chegou a ver? A tenda, lá é que dorme, lá que acontece. É a casa para receber visita. Eu já vi cigano calão que teve casa, e depois um dia eu cheguei e estavam de cócoras, almoçando, segurando o prato. Eles almoçam de cócoras. Eu já aprendi também, porque é necessário, eu morei com eles, ao redor da fogueira, com o prato aqui e com o garfo aqui. Eu falei, mas rapaz, eu não vou acostumar. E tem um jeito de sentar, que a gente põe um pé para frente e encosta aqui no outro. Não, eles sentam assim, que nem os indianos, já viu como é? Nos dois pés e agachados até o fim. Tem que ter uma ginástica boa. Ciganos calão sentam assim, agacham dessa forma. Cheguei na casa do cigano, de cócoras, comendo, segundo prato na mão. A mesa, tinha um dia na fogueirinha, queimou uma perna da mesa, que precisou lenha. Depois tirou uma lasca da madeira, depois outra perna, foi fogo a mesa, não precisa de mesa. Eles têm uma compreensão com desapego. Sim, mesa para quê? Você vive sem mesa, põe ali mesmo, pendura aqui, amarra no canto da barraca. A mesa foi. Depois foi a janela de madeira. Então tinha a casa, não tinha janela. Ué, a barraca é aberta? Entendi. Por que a casa tem que ter janela? E tranca na janela. A tranca de madeira que estava por dentro foi a primeira que foi para a fogueira. Bota na fogueira. Depois foi a janela, as partezinhas da veneziana para acender. Mas olha, essa atitude, se a gente for parar para analisar, tem a ver com transformação, tem a ver com desapego e isso, posteriormente, tem a ver com uma consciência da morte. Né? E também
Porque tudo está o tempo inteiro se reciclando. Sim. Não é assim? Mas também era uma... Para eles, naquele caso, o que eu vi era uma catarse, assim, era uma necessidade de dizer eu não pertenço a essa casa e essa casa é por um tempo, eu não gosto disso. Uau. Eu não gosto disso, a minha vida é outra. Então é aí que eu volto, se pudesse botar fogo nisso aí e ir para minha barraquinha que eu desmonto e... Não gosta de mim, o vizinho não gosta de mim? Ah, eu vou mudar para aí. Desmonta a barraca e vai. A nós não, a nossa cultura, você odeia o vizinho, vai ter que morar ali. Você reza para ele morrer, para ele mudar, ele não muda não, ele está aí. E ainda vai para a tua calçada e você morre, briga e chama a polícia. O cigano, não vai com a minha cara, grandes coisas. Pega a barraquinha, desmonta, enrola e vou morar mais no canto, lá acabou. E isso é um exemplo tão importante, porque se você for ver do micro, de uma situação de vizinhos, de uma situação de países e fronteiras. Porque agora a gente fica vendo pessoas que brigam, até hoje, né? As pessoas brigam por causa de uma cerca, por uma e querem erguer muros, aí E ainda querem dizer que isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Eu creio Como que... assim que isso aqui é meu? Eu creio que... Eu não sei se é a Inglaterra ou alguém agora, não é o candidato à presidência dos Estados Unidos. Tem vontade de construir um muro separando do México. Pois é. Então tem uns absurdos que estão surgindo. Isso. A saída da Inglaterra da União Europeia é o sinal. Há outras medidas aí. Esses Erdogan, eu acho que na Turquia, um grande ditador também. E outros lugares aí que perseguem as minorias. Infelizmente o mundo não aprendeu ainda com certos... erros do passado, graves pecados da humanidade, não se aprendeu a lição ainda. Pois é, e essa lição que precisa ser aprendida por todos nós que estamos aqui, que eu imagino, todos os seres humanos, nós temos como aprender isso ainda, né? Aprender a compreender que nós não somos donos de nada, nada nos pertence, tudo isso daqui é passageiro. Eu não lembro no que eu vi, o cigano falou. Complicado. O cigano nasceu nômade. O homem nasceu nômade, eles ampliam. O homem, o ser humano, nasceu nômade. Então. Depois acovardou-se e construiu casas. Uau. Eles falam. Acovardou-se e construiu casas. Acovardou-se. Porque realmente você estar em movimento requer um esforço maior. Claro. Não é brincadeira. A começar Unidade, respeito, você não sabe quem está do lado. Não, e o tempo inteiro, porque é um trabalho físico mesmo. Imagina desmontar tudo, monta tudo, desmonta tudo, claro. Monta tudo, e vai pra lá e chega lá, não conhece ninguém. Insegurança quanto ao amanhã. Claro. É da vida humana, metáfora da vida humana. Metáfora da vida humana. Por isso eu gosto tanto dos ciganos como uma metáfora pra gente pensar. E eles são. Pra gente pensar. Tá aí. Quem quiser aprender, tá aí. Olha a vida e a cultura deles que tá aí. O desapego. Muito bem, é isso mesmo. E tem a ver com a passagem, eu acho. Passagem. Com a consciência da passagem. Do berço ao túmulo, é isso mesmo. De todos nós. Não é? E só mais, assim, mais uma coisa. Tudo que você quiser. Tudo que eu tô adorando conversar com você. Tudo que você quiser. Nós nem falamos da nossa amiguinha ainda, Santa Sara, então. Vamos falar dela? Do que você quiser. Porque assim, aqui no Brasil, a maioria dos ciganos, são católicos ou não? Alguns são, outros não são. Assim. Alguns estão tentando ser convertidos, como você citou, por outras religiões. Sim. Mas enfim, eles gostam de Nossa Senhora Aparecida. Eu consigo afirmar ainda hoje, porque pela experiência do estar com eles, eu consigo afirmar que a grande maioria dos ciganos no Brasil são católicos. Vocês vão, mas tem alguns que vão ali que o cigano montou uma tenda, não sei o que lá. Sim, mas basta morrer alguém na família que chama o padre para fazer o enterro. E aí falam. Tem um caso absurdo, está escrito no caderno de recados da paróquia. Um cigano, eu acho que de Sorocaba, ou perto de Sorocaba, aí do interior, que quer vir aqui para casar. Mas aí, numa época, eles ligaram e eu não podia, e um pastor, não sei o que, veio o casamento. Aí a secretária escreveu como ele falou, que não foi válido porque foi o pastor que fez. Então, que eles querem vir uma hora para casar. Então, batizado, casamento, sepultamento, a Igreja Católica. Mesmo que eles se digam não católicos, eles dependem ou precisam ou gostam dos sacramentos da Igreja Católica.
Então eles são assim, se adaptam às religiões aí. Se o cara vai lá e começa a falar muito, falar, não, mas já pronto, o que precisa fazer? Olha, batiza aqui, pronto, aí ele vai embora. Que maravilha. Então eles não querem confusão com ninguém. Nos países muçulmanos, serão todos muçulmanos. Ou seja, eles se adaptam às condições já tem dificuldades geográficas do país que eles estão. Tem tantas dificuldades impostas a eles que eles não querem que a religião seja uma barreira também para eles residirem nos lugares onde andam. Tá. E aí, no caso, assim, a história de Saint-Marie de la Mer, lá no sul da França, tem a ver com Jesus, né? Eu não sei assim sobre Santa Sara, qual seria o viés que a gente deve seguir, porque eu tenho, baseado no que eu escutei dos ciganos, mas eu escutei de ciganos também outras versões. Então tem uma versão que depois eu quero perguntar para o senhor, para você, desculpa. É assim, ó. Mas fala as suas primeiro. Eu conheci como, eu fui na Itália em 1997, num grande acampamento cigano dos 10 mil ciganos, numa cidade chamada Ostia, ao redor, perto de Roma. Entre Roma e o Mediterrâneo tem uma cidade chamada Ostia, onde está enterrada Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, ali. Tinha os 10 mil ciganos do mundo inteiro, porque no grande acampamento que se formou ali, era Campus Fabulus, em Ostia. Eles foram porque passaram os 10 dias por causa da beatificação de um santo, de um cigano da Espanha, Zeferino Jiménez. E o Papa João Paulo II, São João Paulo II, tornou beato um cigano do norte da Espanha, de Barbastro, chamado Zeferino Jiménez. Ciganos do mundo inteiro foram para lá e foram encontrar com o Papa. Havia quase 1 milhão de pessoas no dia da cerimônia, do mundo inteiro, mas ciganos tinham uns 10 mil pelo menos acampados. E eu fiquei acampado 10 dias num trailer com os ciganos ali, naquele grande acampamento. Numa das noites que eu estava aí, junto com um padre da Itália e um cigano do grupo Gypsy Kings, que estava ali, nós fomos para a rodoviária, lá em Roma, buscar um cigano que chegava para a festa. Sei. Era primo desse cigano do Gypsy Kings, que depois formaram uma banda Los Reis. A banda se dividiu, eram todos primos, ali um deles chegou. No caminho, eu dei muita risada, porque a língua é a mesma, então a gente ria. Tem algumas variações e ele era muito animado. Nicolás Reis, se não me engano, era o nome dele. E a gente foi conversando, depois chegou o primo, a gente foi conversando, língua cigana, e viramos amigos. E ele falou, todo ano, você já foi em Saint-Marie? Eu falei, não, onde? Sul da França, todo ano tem uma festa, lá é legal, lá a gente vai todo ano, a gente acampa, fica 20 dias, e toca na rua e faz festa. E a cigana aproveita e lê a sorte, ganha um dinheiro também, vem os turistas, é muito bom. Aí passou, isso foi em maio de 97, passou um ano. Em maio de 98, 24 de maio, que ele me falou, eu fui. Sozinho fui até Barcelona, aí peguei trem e fui para Saint-Marie. Ali cheguei em Arles, aí peguei o ônibus, e cheguei lá. Né? E cheguei lá embaixo lá. E cheguei lá e eu fiquei impressionado, os cavalos são todos brancos. Gente, aqueles cavalos brancos. Lindos, e os boi, as vaquinhas todas pretas, na Camargue, naquela pradaria, o gado é preto, os cavalos são brancos. E os homens, não sei se levaram, se você viu que levaram a santa para o mar, eles, cavalão, de roupa preta, com o chapéu mais bonito que o meu. E a santa recebe mantos de presente. Depois, dá um banho e traz ela de volta. Então, eu conheci assim, o cigano me falou, eu fui. Aí, então, eu fui na missa, por primeiro, na igreja oficial, Santa Maria Jacobina, Santa Maria Salomé, e eu falei, cadê a Santa Sara? A senhora está embaixo, na cripta, lá embaixo, no meio da fumaça das velas. O arcebispo de Paris, cardeal de Paris, o arcebispo, estava celebrando a missa. Eu participei da missa, lotado de gente, 24 de maio. E depois da missa eu fui conhecer os arredores. Eu fui acompanhar até o mar também em procissão para a lavagem da santa. Sim. E colocaram uma roupa nova, voltou e colocaram de volta. Eu tirei uma foto lá embaixo com a Santa Sara, na cripta. Ela é Cali negra.
porque nós temos muita fumaça lá embaixo e acabou enegrecendo a imagem da fuligem, de alguma coisa assim. Então eu não sei se ela era tão negra assim, a original, a santa. O povo daquela região, da Galileia, era bem mais escuro do que nós todos que estamos aqui. Sim. Mas não sei se chega a ser dessa forma como essa que nós temos aqui. Talvez. Mas aquela lá embaixo, dizem os que moram na cidade, que bem no começo ela não era tão negra, que é fumaça. E ali é uma cripta, é um lugar meio fechado, e põe muita vela, acende velas, enegrecendo um pouquinho a imagem. A mim não interessa. E a mim nem interessa saber se é verdade que ela existiu ou não. Me interessa que a cidade, que a história é bonita. A história é bonita. A história dela é muito linda. Como que é a história dela? Bom, aqui eu ouvi da voz dos ciganos e eu ouvi repetidas vezes, porque eu ouvi na Espanha, ouvi do cigano ali que ele é espanhol também, da Andaluzia, esse do coisa, mas apesar que gravaram em francês, não gravaram em espanhol. Ou eles são franceses e gravaram em espanhol, não sei. Mas tem várias versões, e depois escutei isso também na Alemanha, mas dessa vez na Alemanha foi um padre que falou. Escutei ciganos na Itália, escutei ciganos no Brasil, não sei de onde eles tiraram também, não perguntei. Aqui eu saiba, assim, a gente tem que entender que ciganos não existem só há 1000 anos vindos da Índia. Nessa crença de que Santa Sara, Kali, a cigana, veio dos tempos de Jesus, então tem 2000 anos no mínimo. O que eu sei é que ela trabalhava na casa do homem que emprestou o túmulo para o enterro de Jesus, José de Arimateia. Jesus morreu, não tinha nada, não tinha onde repousar a cabeça. Quando morreu, não tinha um túmulo. José de Arimateia, um homem que tinha se tornado cristão, um judeu tornado cristão, de boa vontade, ele tinha muitas posses, ele aceitou emprestar o túmulo, e aí ele foi sepultado. Então, para os perseguidores de Jesus e do cristianismo nascente, os cristãos iriam ter problemas. E foi por isso que alguns resolveram debandar, a ponto que ao pé da cruz estavam poucas pessoas. Jesus, sua mãe, João, o discípulo, poucas pessoas. Na ressurreição, no Pentecostes, os apóstolos trancados com medo, e esse medo se espalhou. José de Arimateia resolveu cair fora, recolheu ali. Maria Jacobina, irmã da mãe de Jesus, irmã de Maria. Maria Salomé é a mãe de Tiago e João, personagens bíblicas, oficiais, santas da igreja. Entraram num barco. Tem mais uma Maria. Maria Madalena. Isso. Na França se diz isso mesmo, e realmente tem. Eu acho que não muito longe, talvez, de Sainte-Marie, tem uma igreja dedicada a São Massimino, onde é venerada a Santa Maria Madalena. Aliás, ela é a padroeira de uma diocese ali, eu não recordo o nome. Então tem sim. Tem Maria Madalena, Maria Salomé, Maria Jacobina, tem um cristão chamado Massimino, e tem Sara, a negra, a escrava de José de Arimateia. Agora, alguns dizem que eles foram de boa vontade para ir embora porque havia perseguição. Outros dizem que, pedindo clemência, os perseguidores dos cristãos colocaram no barco. Sim. Dizem, então some, vaza, nem me viu. Nem me viu, e largaram no barco sem água e sem provisões para alimentação. Sim. E o barco, depois de muitos dias navegando, milagrosamente chegaram vivos na costa da França. É isso que se crê, a igreja aceita, porque as santas, a Maria Jacobina e a Salomé, são oficiais. Não e sei. A Madalena? E a Madalena aceita também. Aceita, porque se ela é padroeira de uma diocese, claro, aceita como uma grande santa. Claro. Porque a história da Maria Madalena sempre me interessou também, porque eu fiquei imaginando assim, que ela era uma grande companheira de Jesus Cristo. Sempre. Né? Será que eles foram casados? Sempre não. Não, Jesus não foi casado. Mas será que eles se amaram? Não. Ah, se amaram? De alguma maneira. Jesus me amou também. Então. Nesse sentido. Não, mas é uma tem uma personagem importante, porque uma mulher. Ela era uma mulher muito forte, né? Muito forte, isso é importante. Dela, né? Ela, por isso que Jesus fala algumas vezes, cuidado, porque os prostitutos vos precederão no reino dos céus. Sim. Que ele conhecer de perto, dizer, olha, tem muitos valores, você fica com essas invejas, uma coisa do outro, o outro cuidando do dinheiro, que depois ainda traiu Jesus. Ele falou, as prostitutas e os publicanos vos precederão no reino, cuidado. Era então.
ela teve muita importância. Ou seja, ele desmistificava o olhar pejorativo sobre ela, né? Sim, não tudo. só sobre ela, Sempre sobre defendia ele, quando podia. Então, mas isso não significa um casamento. Os escritores... É difícil a gente saber as Não, mas coisas, biblicamente não se consegue provar que ele foi casado, Mas nem com ela, nem com ninguém. A Santa Sara Kali, ela é canonizada? Não, oficialmente pela igreja não é canonizada. Há alguns santos venerados pela igreja que não são canonizados. É o caso de um conhecido, o Padre Cícero, no Nordeste, Padre Cícero, de Juazeiro do Norte. Ele não é, mas para o povo ele é santo. Padre Cícero, ele é santo. E a Santa Sara, quem sabe não seja uma história dessa que ela era venerada pelos ciganos da época ali, já como santa antes da sua morte. Porque aí entra aquilo que eu sei que os ciganos contaram. Ela, vindo embora, ela começou a ter uma fama assim de abençoar as pessoas, de ser como uma curandeira. E as ciganas que não conseguiam ter filhos se aproximavam dela e ela abençoava, e aí conseguiam gerar filhos. E o pessoal agradecia de algumas formas, davam presentes a ela e especialmente, eu acho que o presente que ela mais recebia eram lenços, por isso que tem a tradição agora de amarrar na imagem dela ou ao redor mantos, lenços coloridos como gratidão. E as ciganas procuram o lenço mais bonito que elas encontram para dar. As cores de Santa Sara, apesar que essa eu ganhei da Miriam Stanesco, uma cigana do Rio de Janeiro, as cores que eu sei pelos ciganos da Espanha e da França, ela tem muito de cor-de-rosa, pink, dourado e azul. Aqui tem algumas coisas de dourado, mas o branco eu não me recordo. Era mais um dourado e azul e o cor-de-rosa, as cores da vestimenta da santa, da forma que os ciganos a concebem naquela região. Sim, não impede o valor artístico da obra aqui da Miriam Stanesco, quem me presenteou. Verdade. E essa Nossa Senhora também está tão bonita, né? Essa é a mesma Mãe de Jesus. Sim, é a padroeira aqui no Brasil. É uma história de uma aparição milagrosa aos pequenos. Sempre Nossa Senhora ela tem a ver com os últimos, com os pobres, com alguém que está sofrendo. Ela não aparece na Fiesp, por exemplo. Ela aparece aos que creem, aos que têm fé. É uma questão de fé. Então, todas as histórias de Nossa Senhora, nas raras aparições que a igreja aceita, porque há milhares de aparições, mas a igreja estuda e pouquíssimas são reconhecidas, pouquíssimas. E nessas que a igreja reconhece como verdadeiras, sempre ela apareceu aos frágeis, aos pequenos, aqueles que ela intercede, que ela sente a necessidade. Então, e ela aparece aos ciganos. Aos ciganos. Também. Tem uma Nossa Senhora cigana na Itália, tem uma na capela particular do Papa, tem uma imagem de madeira, Nossa Senhora cigana. Sério? Papa Paulo VI que entronizou Nossa Senhora cigana, ou Nossa Senhora da Estrada. Uau, como que ela é? A imagem? Bom, ela tem brincos. Ela é negra? Ela é mais, não chega a ser tão negra, mas Porque tem muitas Madonas negras, né? Assim, tem Montserrat. Montserrat. Claro, é uma. Mas a dos ciganos, ela tem brincos. Ela é toda... Ela tem um menino no colo e o menino tem um brinquedinho na mão. Sei. Deixa eu ver se o menino tá... Ela acho que ela tá de sandálias. Que interessante. Ela tem... Nossa Senhora da Estrada. A roupa é estilo cigano, assim, é uma roupa diferente. Nossa Senhora dos Ciganos. Que lindo. Mahari Kali. Mahari Kali. Os ciganos da Espanha chamam de Mahari Kali. Escreve Majari Kali. Mahari Kali. Mahari Kali. Agora o Mahari é senhora cigana, a senhora negra. Mahari, senhora negra. É isso. Eu tenho algum santinho dela. Particular? Do Papa no Vaticano. Uau! E um outro lugar que tem ela, que eu vi, é perto de Barbastro, onde tem a história ligada aos ciganos Zeferino Jiménez. Ali tem um lugar, um santuário chamado Torre Ciudad. Em Torre Ciudad, lá dentro tem uma carroça com a imagem de Mahari Kali em cima. Que bonito. Bonita. Na carroça. Em cima de uma carroça. Agora, andar por esse mundo, conhecer tantas pessoas como você faz, você chega a uma conclusão de que somos todos
humanos, né? Farinha no mesmo saco. Em primeiro lugar. Né? Só basta compreender, Estamos no né? mesmo barco. Estamos no mesmo barco. Se a barca afundar, afunda todo mundo. Que nem tem uma historinha assim, o avião começa a perder a altura. E todo mundo começa a rezar e com medo, e a aeromoça anuncia que perdeu um pouco de altura, por isso eu peço que mantenha a calma e aperte os cintos e vamos rezar, vamos fazer o quê? Daí alguém está tranquilo, brincando no computador, e outro falou, está aí tranquilo, o avião vai cair. Vai cair, é? É, vai cair. Coitado do dono da aeronave, né? Tadinho do dono, que prejuízo que vai ter, né? O cara não se dá conta. Tamo junto. Você tá lascado, meu filho. Vai cair. Você também. Vai cair. Coitado do dono. Coitado de você. Coitado de mim. Coitado de então, todos. se a barca aqui começar a fazer água, coitada da raça humana, que não entendeu ainda que estamos todos no mesmo barco, que deve se amar e crescer e valorizar aqueles que mais necessitam assim ser erguidos, os que têm o poder para erguer. E agora essa relação ainda tão nefasta dos imigrantes, né, nas fronteiras, né, agora os exilados. Um problema mundial. Muito fortes, né? E as situações assim, é claro que eu creio que haja dificuldade para alguns países porque tem a proximidade e aí tem que receber todos os migrantes. Pois é. Mas eu não sei, a União Europeia, que tem instâncias lá para decidir, deveria haver uma forma de realocar os migrantes em alguns lugares aí. Porque os europeus, só aqui no Brasil, eu sou um migrante. De onde você Eu sou. Meus avós vieram do norte da Itália, da região de Belluno. Os seus avós nasceram no norte da Itália. Meus pais já nasceram aqui. Os seus avós eram ciganos? Não. Ninguém cigano na sua família? Olha, a minha família tenta justificar, quando é muito questionada, o porquê que de repente alguém assim, peraí, mas nós somos 5. Sei. Por que todo mundo aqui tem a mesma reação com os ciganos que passam na região assim? Porque de repente alguém da família desenvolve isso. Aí eles buscam. A avó paterna minha, que veio da Itália, dizem que entra no mesmo caso do Zurka, da mudança do sobrenome, que eu não sei avaliar. Você não conheceu? Não assim, a voltar lá e estudar, porque se capaz, perdeu. né? E o fato de ter se perdido lá é um indício de que esconderam. Sim. Já é um jeito de se defender também. Então é possível. Eu sempre digo assim, é possível, que bom. Se for, ótimo. E se não for, que bom que eu mesmo não tendo sangue, eu decidi que eu quero ser por eles. Mesmo não sendo um, porque é muito fácil eu ser neto de ciganos dizer, eu defendo, você cuidado, hein? Você cuidado quando você fica aí discriminando o cigano, porque sabe que isso aí dá cadeia, né, cidadão? É muito fácil eu fazer isso, defender porque eu sou um deles. É muito fácil, é o meu dever. Do eu acho que tem mais valor. Então eu gosto mais de não ser um, mas estou junto e vou até o fim com eles. E não é que seja assim, sejam os melhores, que sejam lindos todos, que eles sejam cumpridores de todos os deveres, não é verdade. Sem muitos defeitos. Mas olha, pesando na balança aí, eu acho que eles têm uma vantagem sobre nós, no sentido de não abandonarem crianças. Nós abandonamos. Eles não abandonam crianças. Não abandonam os idosos. Nós abandonamos. Eu visito pais e mães aqui, idosos, isolados, quase que amarrados, que os filhos estão distantes. Visito os asilos, eu vejo ali a situação. Então os ciganos têm muita coisa boa a nos ensinar. E algumas coisas a aprender também, é claro. Hoje a gente consegue, com o Pastoral dos Nômades, chamar atenção também para os deveres deles. Olha, é melhor se você fizer assim. Não, mas não, era assim, mas não é mais assim. Precisa você se adaptar também e cumprir. Fica melhor, você vai ver como vai melhorar as coisas. Esse gato na energia ali, peraí. Depois pega fogo o negócio, depois a polícia vem, causa um estrago aqui.
Então vamos tentar juntar e pagar junto aqui a energia, a água, essas coisas. Então a gente procura corrigir. Quantas coisas. Nossa, quanta experiência que você tem. A gente corrige o que pode. Que legal. E às vezes, se não der, a gente faz o gato junto na energia também. Ninguém viu, é nós na fita e vamos lá e acabou. E esse homem vem, não, o que foi? Imagina, como é que pode? Não, vamos, o que é isso? Aí o chefe fala, eu sei, sou delegado, quem é que fez isso? Eu vou pegá-lo de jeito, viu? Ele está na cidade agora, foi para o comércio, mas eu vou pegar, não vai acontecer mais não, nós vamos, tá bom? O delegado, guarda as armas, vai embora, bate a porta do carro, quando dobrou a esquina o povo já sobe, engata de novo energia e está tudo bem. E vão vivendo. É uma arte de sobreviver, senão não teriam, se não tivesse essa arte, não sobreviveriam 2000 anos, ou 1000 anos, ou 2000 anos. Ou 1500 anos, ou não sei quantos Dá mil para anos. saber. Ou de Abraão, daí são 4000 anos, sei lá. Cigano, se não existisse, precisava ser inventada essa raça, sabia? É? Tinha que criar um laboratório, uma raça assim. Eles precisavam existir, esses caras. Tinha que existir. Tinha que existir, né? não tem? Não tem como, né? Se conhece, diz como é que o mundo ia ser sem, Como é que é ter um mundo sem cigano? sem cigano, ia ser muito triste. E eu, sem ter conhecido os ciganos, naquela tarde em que o circo passou, que me levou, encruzilhada da minha vida. Ponto decisivo da minha vida foi aquela tarde, 18 de janeiro de 84, que o circo descarregava. Ali foi. Eu não sabia ainda. Você não tinha dimensão. Eu não tinha que eu iria depois fazer essa caminhada e vir morar aqui e conhecer e morar na lona. Eu não sabia de nada. Eu só quis ajudar para ganhar. Mas nessa hora você seguiu um instinto do seu coração. Muito grande. E rompi com a minha família. Você teve que ouvir uma força. Muito né? grande. Que é uma intuição. Muito grande. Foi uma intuição. Intuição definitiva. Foi a grande hora da minha vida, foi aquela tarde. Mas só porque você teve coragem de ouvir a intuição. Foi. Porque se você tivesse achado que você era louco, Eu dizia, pera lá, hein? falar isso, eu tô ficando doido, não vou fazer nada disso, Fui. você não ia ter conquistado tudo que conquistou. Fui. Mas você teve que ter coragem de Meti a cara. ir pro desconhecido, não foi? Foi isso mesmo. Isso tem a ver com o cigano. Tem. Essa coisa de ter coragem Claro. de ir pro desconhecido. Claro. É o tempo todo. A vida é riscos, correr riscos. Vamos arriscar mais essa. E se der, Deus. Se não der, eu volto para casa amanhã. Minha casa está aqui, Nossa, a minha cama ele não está só deu como... direcionou a minha vida. Como, Direcionou, deu um deu um prumo, deu uma missão, né? uma missão, um rumo. Sei lá, pautou a minha propósito. existência. Tão sério que pautou o resto da minha vida. Exatamente. Até hoje. E Às hoje vezes- você está aqui no dia de Nossa Senhora Aparecida, vai fazer a missa com... Como que é essa missa com procissão? É uma tradição daqui da paróquia? Essa paróquia, qual é o nome dela? Sagrado Coração de Jesus, do Parque Continental, São Paulo. Por ser o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, então você reza Festa. algumas missas, se faz festa aí. À tarde, às 18 horas, tem uma missa, começa aqui dentro, aí já sai, vai ter viaturas da polícia que vão colocar o andor em cima da... Ela tá linda. E os batedores aí Quem que arruma as florzinhas dela? as senhoras aqui da paróquia arrumaram ontem. Bonito, né? Tem batedores, um motoclube chamado Tarjas Preta, lá de Carapicuíba, que vão fazer os moto? batedores de moto. Sério? Para a esquina, eles param, todo mundo. deve ser E a legal. gente segue com a Santinha, os carros vão atrás, faz uma carreata, né? Para nós é procissão motorizada. Carreata é para o político, é para fora Temer, fora Dilma, é carreata. Para nós é procissão, é uma procissão motorizada. Aí na volta, na frente da igreja, eu abençoo os automóveis que foram na procissão com água benta. Um balde grandão com ramo da árvore assim, joga O água. padre abençoa o nosso filme. Abençoa o filme, abençoa vocês, para que vocês não desanimem. Isso, tenha para que a coragem. gente possa ter Porque eu sei que firmeza desanima. no propósito. Eu sei, eu costumo cansar as pessoas da forma que eu te cansei. Eu sou assim. Ah, não é? é? É proposital. Ah, eu achei que era... É proposital, é proposital. Você queria me Eu testar. canso bem a pessoa, eu canso. E se cansou, cansou. E se não cansou, então vamos conversar, então vamos se abraçar. E aí, Tadinho.
Entendi. Dá um cansaço. Ainda bem que eu não cansei, né? Eu aprendi com os ciganos. Os ciganos, sobre a amizade, os ciganos têm uma coisa assim, ó. Eu morei junto com eles uma vez, 12 dias, sentindo que eu não era bem-vindo ali, mas eu morei 12 dias ali. Teve uma noite que estava eu e o padre Renato já deitado, 2 ciganos vieram, enfiaram para dentro da lona na fresta de cima, armas, e falaram: ô padre, o grupo lá do Itaim quer pegar nós aqui, ó, aqui para eles, ó, estão com os punhados de bala aqui na mão, eles que vêm, ó, aqui, ó. Na verdade, não era cigano do Itaim, eles estavam querendo dizer isso para nós, tipo, vocês vêm lá os 2, hein, se não sobra dessa bala também para vocês, aqui, ó. E a gente sabia que era um recado também para nós, a gente sabia disso. Então, eu morei junto sem ser aceito durante um tempo, porque eles são lentos na confiança. Nós, na nossa cultura, a gente conhece alguém agora, nossa, que legal, eu amo você, nossa, olha aqui, toca aqui, ó, dedinho, amigo, pronto, me adiciona no Face, pronto, amigo. Cigano não, é muito lento na confiança. E quando decide confiar, dá a camisa. Se decidir confiar, vai na frente das armas por você. Então eu aprendi com eles um pouquinho isso também. Eu ando demais, eu conheço tanta gente. O Roberto Carlos canta: eu quero ter 1 milhão de amigos. Eu estou fora. Eu quero ter uma meia dúzia de amigos, uns 10, 12, 15. Dá para viver 1000 anos aqui na Terra com meia dúzia de amigos, assim, de verdade. Então eu assim, quanto eu puder segurar as pessoas, não conhecer mais ninguém, eu não quero mais conhecer ninguém, tá bom assim. Então mas quando a pessoa é assim, que quer, que se esforça, que vem atrás, daí já é outra coisa. Então, assim, você venceu. Ok, você venceu. Então, eu agradeço que você me recebeu, a Bianca, Zaida, porque para nós, para esse filme, escutar uma pessoa com a sua experiência e com a sua história de vida é fundamental, porque o desejo com esse filme é poder tocar um pouquinho o coração das pessoas, para elas poderem refletir um pouquinho assim sobre essa conversa que a gente teve da humanidade mesmo, dessa condição de sermos humanos, frágeis, iguais no mesmo barco, só que diferentes. Sim. Mas a diferença não pode ser para nós motivo de tantas desavenças a ponto de causar tanto caos e tanta tortura e tanta... As diferenças devem fortalecer a unidade, isso sim, deveriam. Assim, começar a gente a abrir um pouco a cabeça da questão de que um depende do outro. Sim, uma interdependência. Mas para além disso, também é uma celebração o filme. Sim. Porque para honrar o povo cigano, você tem que fazer festa. Então o filme nada mais é também do que uma festa. Uma festa de beleza. Que bom. Uma festa de de colorido. De honra pelos nossos antepassados. Sim. Que são os nossos antepassados, de todos nós, os andarilhos, que a gente não sabe desde quando que as pessoas passaram por essa terra. As tribos nômades de antes de Jesus. Pois de antes de Jesus, e de Jesus, e de Jesus, a sequência toda. E daqui para frente, que o negócio não para. Isso mesmo. Então, a intenção é essa. Que bom. E por isso que é tão bom que a gente está aqui hoje, que você aceitou o convite, porque isso vai ajudar, né, a dar certo. Não sei quanto que deve ajudar, mas depois você pode pegar as falas e fazer por escrito, por exemplo, alguma coisa e dar para alguém narrar. Você pode fazer quem quiser. Aí a gente vai estudar isso, porque a gente está colhendo o material. A gente vai depois se debruçar sobre ele. É todo um artesanato, sabe? E as coisas vão acontecendo aos poucos, né? Às vezes a gente quer ter pressa, mas aí às vezes tem que ser um pouquinho mais calmo. Então nós estamos também na nossa peregrinação, né? Para poder fazer uma coisa boa para todo mundo aí, né? Os ciganos, nós já encerramos praticamente, mas eu aprendi um poema de um cigano do norte da Itália. Que lindo. Mas eu queria ficar de pé. Ela direciona, eu vou ficar aqui de pé. Licença, então, pra você fazer esse poema. Tem um cigano da Itália
Ele chama Vittorio Pasquale. Entre os ciganos ele é conhecido por Spazzo. Spazzo, na língua dos ciganos Sinti, do norte da Itália, é passarinho. Então ele era conhecido como o passarinho, esse cigano. Ele era poeta, ele faleceu. A poesia chama-se Liberdade e diz assim: nós, os ciganos, temos uma só religião, a liberdade. Por ela renunciamos a tudo: a ciência, o poder, a riqueza e a glória. Vivemos cada dia como se fosse o último e ao morrer deixamos tudo, a mísera carroça como se fosse um grande império. E julgamos naquele momento que foi melhor ter sido um cigano do que um grande rei. Não pensamos na morte, não a tememos. Gostamos de apreciar as pequenas coisas que a vida nos oferece e que você não sabe apreciar. O amanhecer do dia, um banho na fonte e o olhar de alguém que nos ama. É difícil compreender essas coisas, eu sei. Cigano se nasce. Gostamos de andar debaixo da luz das estrelas e vocês contam estranhas histórias sobre nós. Dizem que possuímos os segredos do amor e que lemos o futuro nas estrelas. Você não acredita numa coisa que não saiba explicar. E nós, os ciganos, não procuramos explicar as coisas em que acreditamos. Nossa vida é simples, primitiva. Temos por teto o céu, a fogueira para nos aquecer e as nossas canções para quando a tristeza nos visita. O céu é meu teto, a terra é a minha pátria e a liberdade é a minha religião. Muito obrigado. Também. Obrigada. Nossa, que especial hoje estar aqui. Obrigada. Força, você também, conta com nós. Ela é tão valente, essa menina. Valeu, hein? Gostei muito. Muito bom. Bem que a Valéria falou que você era uma pessoa maravilhosa, sabia? Ela falou, você vai adorar. Ganhou 2 pontos, hein? Devo um Guaraná. Ele falou, ele é uma pessoa maravilhosa. Depois vamos tirar uma foto. A Valéria também é muito legal, não é? Ela é muito querida. Eu gosto muito da Valéria. Esses dias ela teve num evento lá Nossa, muito os legal. hispanos foram homenageados. A Bianca foi, sabia?